Olá, meus amigos, este é o Resenha Forense, meu nome é Marcelo Picholo da Silveira e hoje eu inauguro aqui, ou melhor, eu avanço aqui com um método de estudo que eu criei para mim mesmo, que é de dar aulas e criar materiais sobre temas específicos e pontuais das várias matérias, né? Direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, etc, etc. Essa vai ser a primeira aula, o primeiro tópico pontual de direito penal e como está aqui no título do vídeo, é lei penal no espaço. Basicamente, a gente vai estudar o trecho que parte do artigo 5º e chega ao artigo 8º, tudo do Código Penal, né? Advirto que eu não sou penalista, não tenho autoridade acadêmica no assunto, eu não quero substituir aqui nenhum penalista, minha função não é essa. Se muito, eu sou um processualista civil, mas eu preciso estudar várias matérias, o estudo para concurso é muito difícil, e esse método me cai muito bem, me funciona muito bem. Eu consigo aprender mais ensinando, curiosamente, não é? E, além disso, posso ajudar as pessoas, o que não faz mal algum, não é? Então vamos lá, eu trouxe uma introdução que já é feita, eu digo que ali no PDF que está aqui embaixo, que nós vamos estudar nessa aula basicamente os artigos 5º, 6º, 7º e 8º do Código Penal, todos eles do Código Penal, e vamos direto ao item 2 do caderno, que está aqui embaixo, repito, Lei Penal no Espaço, Teorias Dogmáticas, a tese do artigo 6º do Código Penal. O Luiz Regis Prado, citando Nelson Gria, traz várias teorias que foram confeccionadas para precisar o local do delito, né? Locus commissi delicti. E ele arrolou o seguinte: letra A, teoria da ação ou da atividade, pela qual lugar do delito é aquele em que se realizou a ação ou omissão típica. Letra B, teoria do resultado ou do efeito, pela qual lugar do delito é aquele em que ocorreu o evento ou o resultado. Letra C, a teoria da intenção, pela qual o lugar do delito é aquele em que devia ocorrer o resultado segundo a intenção do autor. Letra D, a teoria do efeito intermédio ou do efeito mais próximo, segundo a qual o lugar do delito é aquele em que a energia movimentada pela atuação do agente alcança vítima ou bem jurídico, alcança a vítima ou o bem jurídico, melhor colocando. Letra E, a teoria da ação à distância ou da longa mão, pela qual lugar do delito é aquele em que se verificou o ato executivo. Letra F, a teoria limitada da ubiquidade, de acordo com a qual o lugar do delito tanto pode ser o da ação como o do resultado. E, finalmente, a letra G, teoria pura da ubiquidade, mista ou unitária, de acordo com a qual lugar do delito tanto pode ser o da conduta como o do resultado ou o lugar do bem jurídico atingido. Eu sei que esse rol é bastante extenso e, na verdade, se você consultar vários outros manuais, eu olhei pelo menos 8 aqui comigo. Tirante o Regis Prado, que é bastante completo, salvo o melhor juízo, um ou outro também foi bastante completo, mas a maioria dos manuais arrola três teorias: a teoria da ação, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade, que na verdade é uma teoria mista, que mescla a, a atividade e o resultado. Vou explicar isso mais tarde. E qual foi a teoria adotada entre nós? O artigo 6º do Código Penal adotou a teoria pura da ubiquidade, que é ou a teoria mista ou a teoria unitária, são outros nomes que a doutrina deu. Esse artigo 6º diz o seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O grande mérito dessa teoria, a teoria mista, ou teoria pura da ubiquidade, ou teoria unitária, ou simplesmente teoria da ubiquidade na maioria dos manuais, diga como quiser, é, ela evita o inconveniente dos conflitos negativos de jurisdição. O estado em que ocorreu o resultado, se adotar a teoria da ação, pode criar uma confusão. Imagine, o estado X cria a teoria, adota a teoria da ação e o estado Y adota a teoria do resultado. Aí a ação acontece neste último e o resultado no primeiro. Aí você tem um sério problema de conflito negativo de jurisdição. E aí a teoria da ubiquidade resolve esse problema, porque considera como lugar do crime tanto o resultado, tanto a ação, e ela ainda soluciona a questão dos crimes à distância.
em que a ação e o resultado realizam-se em lugares diversos, como diz mais uma vez Luiz Regis Prado. De acordo com Miguel Reale Júnior, o critério da ubiquidade busca superar as deficiências dos critérios da ação e do resultado, considerando que se deve ter por lugar do crime, na teoria da ubiquidade, seja o da prática da ação, seja o da ocorrência do resultado, mesmo que a ação tenha apenas parcialmente sido praticada ou o resultado apenas parcialmente se efetivado. O fato delituoso como um todo será apreciado segundo a lei de qualquer dos países nos quais a ação, total ou parcialmente, foi praticada ou no qual se deu, total ou parcialmente, o resultado, não se realizando um fracionamento do crime, o que seria um absurdo. Finalmente, o Alberto Silva Franco traz uma advertência muito boa aqui. A regra do artigo 6º do Código Penal, que consagra, como falei aqui, o princípio da ubiquidade, tal regra, diz Alberto Silva Franco, não conflita de nenhuma forma, com o artigo 70 do CPP. Aquela, a do artigo 6º do Código Penal, objetiva equacionar questões referentes ao direito penal internacional, ou seja, a conflitos que possam surgir quando o delito for em parte praticado no Brasil e em parte no estrangeiro. Já o artigo 70 do CPP, diz Alberto Silva Franco, define a competência interna, ou melhor, a competência da justiça brasileira em relação a de fatos integralmente cometidos em território nacional. Portanto, as regras, na verdade, não se excluem, antes se complementam para situações até distintas. 2.1 do caderno aqui embaixo. Situações em que o princípio da ubiquidade é afastado. Um bom rol de situações de não aplicabilidade do princípio da ubiquidade é feito por Kleber Masson. E eu vou ler esse rol agora porque me parece super didático. Diz Kleber Masson, a teoria da ubiquidade não se aplica nos seguintes casos. Letra A. Crimes conexos, que são aqueles que de algum modo estão relacionados entre si. Não se aplica a teoria da ubiquidade, diz Kleber Masson, nos crimes conexos, eis que os diversos crimes não constituem unidade jurídica. Deve cada um deles, portanto, ser processado e julgado no país em que foi cometido. Letra B. Crimes plurilocais. São aqueles, diz Kleber Masson, mais uma vez, em que a conduta e o resultado ocorrem com marcas diversas, mas no mesmo país. Exemplo: sujeito A, em determinada cidade e com a intenção de produzir lesões corporais de natureza grave, efetua disparos de armas de fogo contra o sujeito B, o qual se encontra do lado oposto de uma ponte que faz a divisa contra a cidade. Aplica-se a regra delineada pelo artigo 70 caput do CPP, ou seja, a competência será determinada pelo local em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo local em que for praticado o último ato de execução. Ainda de acordo com Kleber Masson, no caso dos crimes dolosos contra a vida, o certo é aplicar, de acordo com a jurisprudência, a teoria da atividade, o que é até pacífico na jurisprudência, ainda de acordo com Kleber Masson. Isso por questões de conveniência para a instrução criminal em juízo, o que possibilita a descoberta da verdade real do fato perseguido em juízo. Só corrigir um Word aqui, um erro de digitação, já corrigi. E aí ele diz, de fato, é mais fácil e seguro produzir provas no local em que o crime se realizou. Além disso, não é possível obrigar as testemunhas do fato a comparecerem ao plenário do júri em outra comarca. Letra C. Infrações penais de menor potencial ofensivo. O artigo 63 da Lei dos Juizados, que é a lei geral, né, basicamente, é a Lei 9.099 de 95, que na verdade não é uma lei geral, mas enfim. Esse dispositivo, o artigo 63 da Lei do GCRIM, a Lei 9.099, adotou a teoria da atividade. Esse artigo 63 diz: a competência do juizado será determinada pelo local em que foi praticada a infração penal. Certo? Letra D ainda. Crimes falimentares, será competente o foro do local em que foi decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, o artigo 183 da Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005, e finalmente, letra E, atos infracionais. Para os crimes ou contravenções penais praticados por crianças e adolescentes, será competente a autoridade do lugar da ação ou da omissão, é o ECA, artigo 147, parágrafo 1º, ECA, aliás, que é bastante estudado neste canal, aqui, Resenha Forense, procura aí o playlist. Item 3 agora do PDF, o princípio da territorialidade. De acordo com Luiz Regis Prado, por força do princípio da territorialidade,
Aplica-se a lei penal aos fatos puníveis praticados no território nacional. Forum delicti comissi, ou delicti, não, é delicti comissi, independentemente da nacionalidade do agente, do ofendido ou do bem jurídico lesado. É justificado pela tese da soberania territorial, segundo a qual a lei penal é territorial porque se aplica no espaço em que se exercita a soberania do Estado, o que é uma questão evidente do ponto de vista da teoria geral do Estado. O caput do artigo 5º do Código Penal teria acolhido o princípio da territorialidade de forma atenuada, temperada ou não absoluta, ainda de acordo com Luiz Regis Prado. E ele diz: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. E aí eu fiz um desmembramento analítico do artigo 5º do Código Penal, né? Eu desmembrei a sua redação em 3 trechos. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Se a gente pegar os trechos 1 e 3, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, a gente encontra o princípio da territorialidade na sua pureza. Se você me acompanha com a lei seca, eu sugiro grifar: aplica-se a lei brasileira, no começo, ao crime cometido no território nacional, no final, e puxar desse grifo princípio da territorialidade na forma pura. Agora o miolo, a parte 2, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aí nesse miolo se encontra a suavização do princípio da territorialidade, daí se falar entre nós que ele tem força atenuada ou temperada, como sugere Luiz Regis Prado. Em regra, portanto, aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional. Simples. Mas o que é território nacional? O território nacional efetivo ou real abarca, de acordo ainda com Luiz Regis Prado, a superfície terrestre, solo e subsolo, as águas territoriais, fluviais, lacustres e marítimas, e o espaço aéreo correspondente. Por ficção jurídica, o conceito de território nacional é alargado nos parágrafos 1º e 2º desse artigo 5º aí do Código Penal. O parágrafo 1º diz assim: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações, brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Um bom compêndio do sentido jurídico lato sensu de território é dado por André Stefan e por Victor Eduardo Rios Gonçalves. Eles dizem assim, por território, no sistema jurídico, deve-se entender todo o espaço em que o Brasil exerce sua soberania, ou seja, 1. Limites compreendidos pelas fronteiras nacionais, o que é bastante óbvio. 2. O mar territorial brasileiro, que é a faixa que compreende o espaço de 12 milhas contidas na faixa litorânea média, de acordo com o artigo 1º da Lei 8617 de 93. 3. Todo o espaço aéreo subjacente ao nosso território físico e ao mar territorial nacional, princípio da absoluta soberania do país subjacente, Código Brasileiro de Aeronáutica, artigo 11, e Lei 8617 de 93, artigo 2º. E 4. As aeronaves e embarcações. Letra A. Brasileiras privadas, em qualquer lugar que se encontrem, salvo em mar territorial estrangeiro ou sobrevoando o território estrangeiro. Letra B. Brasileiras públicas, onde quer que se encontrem. E C. Estrangeiras privadas, no mar territorial brasileiro. A aeronave ou embarcação privada ou a serviço de governo brasileiro, portanto, são extensão do território brasileiro e aí pouco importa onde se encontram. Se a aeronave ou a embarcação pública estiver a serviço do governo estrangeiro, não se aplica a lei brasileira. Então, em suma, 3 situações. Primeira, quando o navio ou a aeronave brasileiro for público ou estiver a serviço do governo brasileiro, quer se encontre em território nacional, quer se encontre em território estrangeiro, é considerado parte do território brasileiro.
Essa é a situação 1. Situação 2. Quando o navio ou a aeronave for privado, estando em alto mar ou espaço aéreo correspondente, seguirá a lei da bandeira que ostenta. Então, uma aeronave privada brasileira, na parte aérea correspondente ao alto mar, ostenta a bandeira do Brasil e, portanto, é considerado ali território brasileiro. Terceira situação, quando o navio ou aeronave for estrangeiro e de natureza privada e se encontrar em território, será considerado parte do território brasileiro, o que me parece lógico. Não é? Um avião da TAM, brasileiro, que esteja pousado no território brasileiro, é território brasileiro, não teria como ser diferente. 4. Situações de extraterritorialidade. E aí agora a gente estuda o artigo 7º do Código Penal. Como a redação do artigo 7º do Código Penal é bastante extensa, geralmente o intérprete, aquele estudioso, o estudante, passa batido, né? A gente lê e não lê com calma. Então tem muita remissão e tal. O 7º do Código Penal é um daqueles artigos que você tem que parar, sentar e ler com calma. Desmembrar mesmo analiticamente é o que a gente vai fazer. Didaticamente, o que os autores fazem? Eles fornecem a seguinte divisão. Primeira, a extraterritorialidade incondicionada, e aí essa extraterritorialidade, incondicionada abrange o inciso 1º e o parágrafo 1º do artigo 7º. E segunda, extraterritorialidade condicionada, que pega o inciso 2º e parágrafo 2º do artigo 7º com uma situação específica do parágrafo 3º. Então, olha só, artigo 7º, inciso 1º, parágrafo 1º, extraterritorialidade condicionada. Desculpa, incondicionada. Artigo 7º, inciso 2º, parágrafo 2º, extraterritorialidade condicionada. Com uma situação específica no parágrafo 3º. Não custa repetir. Inciso 1, parágrafo 1º, extraterritorialidade incondicionada. Inciso 2, parágrafo 2º, com uma situação específica no parágrafo 3º, tudo isso aí, extraterritorialidade condicionada. Certo? Joia? Vamos lá, vamos começar pela primeira. Extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1º, parágrafo 1º. Olha só o que diz o artigo 7º do Código Penal nesse trecho. Ficam sujeitos à lei brasileira, eficácia da lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1º. Os crimes. Letra A. Contra a vida ou liberdade do Presidente da República. Letra B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Letra C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Letra D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E aí o parágrafo 1º diz: nos casos desse inciso 1º, o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Está vendo esse trecho final? Ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. É por isso que a extraterritorialidade aí é incondicionada. Ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, o agente responde de acordo com a lei brasileira. Joia? Fácil? É isso. Por isso que é incondicionalidade, por isso que há, do verbo haver, incondicionalidade nesses dispositivos. Repetindo, artigo 7º, inciso 1º, parágrafo 1º, é fácil lembrar. Inciso 1º e parágrafo 1º, situações de extraterritorialidade incondicionada. Não há nenhuma condição subjacente para que a punição, segundo a lei brasileira, seja observada. Simples assim. Cabe estudar pontualmente essas situações de extraterritorialidade incondicionada, vislumbrando, portanto, aqui as alíneas desse inciso 1º do artigo 7º do Código Penal. Vamos uma por uma. A linha A. Crimes contra a vida ou a liberdade do Presidente da República. Aí há a expressão evidente do princípio real da defesa ou da proteção de interesses, de acordo com a qual aplica-se a lei penal do Estado titular do bem jurídico lesado ou ameaçado, onde quer que o delito tenha sido cometido e qualquer que seja a nacionalidade do seu autor, como diz Luiz Regis Prado. Sobre esse dispositivo, dizem Júlio Fabrini Mirabete e Renato Fabrini o seguinte: crimes contra a vida na hipótese de crimes contra o presidente da República ou contra a vida ou a liberdade do presidente da República, que
autorizam a extraterritorialidade incondicionada, dizem esses autores, são os de homicídios, no plural mesmo, os homicídios, eles devem falar aqui, por exemplo, do simples e do qualificado, por isso o plural, e de induzimento, instigação ou auxílio de suicídio, é o capítulo 1 da parte especial. E os delitos contra a liberdade são os previstos no capítulo 6º, artigos 146 até 154b do Código Penal. De acordo com Júlio Fabrini Mirabete e Renato Fabrini, como a lei aí se utiliza de expressões técnicas, a redação do dispositivo faz com que não se possam incluir crimes graves como latrocínio, extorsão mediante sequestro seguido de morte, etc., que são considerados como crimes contra o patrimônio. Essa advertência me pareceu um tanto interessante, só vi isso no manual do Mirabete e do Renato Fabrini, por isso que coloquei aqui na nossa aula. A linha B agora. Crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, contra o patrimônio de entidades federadas ou de entidades da administração indireta. Simples. Aí, outra e evidente manifestação do princípio real da defesa ou da proteção de interesses. No fundo, diz Miguel Helly Júnior, a sujeição à lei brasileira quer dizer aí também sujeição à justiça brasileira, pois só aquela, a lei brasileira, prevalecer, só se aquela, a lei brasileira prevalecer, é que se poderá propor a ação penal no Brasil contra o autor do fato lesivo do patrimônio ou fé pública dos entes da administração pública. Assim, a falsificação no estrangeiro de títulos da dívida pública de um estado ou município pode ser perseguida criminalmente no Brasil. A linha C. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Mais uma vez, temos aí manifestação do princípio real da defesa ou da proteção de interesses. A linha D. Crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Dessa vez, o dispositivo atende ao princípio da universalidade ou da justiça mundial. E por força desse princípio, aplica-se a lei nacional a todos os fatos puníveis, sem levar em conta o lugar do delito, a nacionalidade do seu autor ou do bem jurídico atingido. Constitui-se um expoente do ideal de uma justiça penal universal, sob a base do imperativo de justiça, que é a eliminação de impunidade, ainda que o delito tenha sido praticado no estrangeiro e contra estrangeiro, competência do iudex deprehensionis. Assim, consagra-se o entendimento de que determinadas condutas delitivas afetam valores essenciais da ordem comunitária internacional, como autênticos crimes societas generis humani. Afirma-se então o postulado de comunidade de interesses, entre os estados. Acabei de citar aqui a doutrina do professor Luiz Regis Prado. Finalmente, item 4.2 agora do nosso caderno. Extraterritorialidade condicionada. Falávamos há pouco da extraterritorialidade incondicionada. Agora a gente vai estudar o fenômeno da extraterritorialidade da lei penal brasileira com condições. Ela é condicionada. E aqui nós vamos começar pelo estudo do inciso 2º e parágrafo 2º do artigo 7º. Lembra que eu falei? Inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 7º, extraterritorialidade incondicionada. Inciso 2º, parágrafo 2º do Código Penal, extraterritorialidade condicionada, com acréscimos ainda do parágrafo 3º que a gente vai ver em apartado. Comecemos então pelo parágrafo 2º e inciso 2º do artigo 7º do Código Penal. Item 4.2.1 do caderno aqui embaixo. A extraterritorialidade condicionada do artigo 7º, inciso 2º e parágrafo 2º do Código Penal. Olha o que diz o artigo 7º, esse trecho agora, do Código Penal. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, é o caput. Aí vem o inciso 2º. Os crimes, letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Os crimes, letra B, praticados por brasileiro. E os crimes, letra C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Aí o parágrafo 2º diz, nesses casos aí do inciso 2º, letras A, B e C, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. E aí vem 5 condições. Letra A,
Entrar o agente no território nacional. Letra B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Letra C, estar o crime incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E letra E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Nessas hipóteses do inciso segundo, nós temos, como eu falei, a extraterritorialidade condicionada, porque o parágrafo segundo, nesses casos aí das alíneas ABC, ABC, ABC do inciso segundo, eu estava lendo as alíneas do parágrafo segundo e acabei me confundindo, mas enfim, o parágrafo segundo do artigo 7º diz que os casos das alíneas A, B e C do inciso segundo dependerão da observância das condições das alíneas A, B, C, D e E, agora sim, do próprio parágrafo 2º do artigo 7º do Código Penal. Essas condições a gente vai ver com calma depois. Primeiro a gente vai olhar todos esses crimes que autorizam a extraterritorialidade, ainda que condicionada. Cabe salientar de antemão que as condições arroladas a partir da linha B do parágrafo 2º do artigo 7º são hipóteses de condição objetiva de punibilidade. Então, as alíneas B, C, D e E do parágrafo 2º do artigo 7º configuram condições objetivas de punibilidade, como dizem André Stefan e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Agora a gente vai olhar então as situações criminosas que autorizam a eficácia legislativa penal para além de seu território, né? Então, extraterritorialidade, ainda que condicionada. Primeiro vamos ver os crimes que autorizam uma extraterritorialidade condicionada. A linha A. Crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, e aqui a gente tem uma manifestação do princípio da universalidade ou da justiça mundial que fundamenta essa eficácia extraterritorial. Letra B, a linha B. Crimes praticados por brasileiro, e aqui impera o princípio da nacionalidade ativa, que tem aplicação subsidiária para fim de evitar a impunidade de delitos perpetrados em país estrangeiro por nacionais de outro Estado, aut delere aut punire, tudo para evitar que o Estado se converta em um eventual refúgio e propicie a imunidade do agente, já que na maioria dos países vige a regra da não extradição dos seus cidadãos, como diz Luiz Regis Prado. A linha C. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Nesse ponto, aplica-se o princípio da representação da bandeira ou do pavilhão, de acordo com a qual aplica-se a lei do Estado em que está registrada a embarcação ou aeronave, ou cuja bandeira ostenta, quando o delito ocorre no estrangeiro e aí não é julgado, citando aqui mais uma vez Luiz Regis Prado. As condições do parágrafo 2º desse artigo 7º devem ser observadas cumulativamente. Então não adianta preencher só uma, tem que preencher as 5 e aí sim se autoriza a eficácia extraterritorial da lei penal brasileira nos crimes previstos ali, nas situações criminosas, melhor dizendo, previstas nas alíneas A, B e C do inciso 2º do artigo 7º do Código Penal. Quais são essas condições? Primeira, entrar o agente no território nacional. E aqui eu cito Júlio Fabrini Mirabete e Renato Fabrini, de acordo com os quais não importa que a presença seja breve ou longa, a negócio ou a passeio, voluntária ou não, legal ou clandestina. A saída do agente também não prejudica o andamento da ação penal instaurada, e essa última lição também é reproduzida em Miguel Reale Jr. Segunda condição, e agora a gente entra nas condições objetivas de punibilidade. Segunda, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então não adianta ser só crime aqui no Brasil. Tem que ser crime aqui no Brasil tem que ser crime aqui no Brasil e também no exterior, no país de fora. Terceira condição. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. E aqui basta que o Brasil, hipoteticamente, autorize a extradição do crime. Eu não vou estudar aqui a extradição, mas o artigo 82 da Lei 13.445 de 2017, que é a Lei de Imigração, traz situações de não concessão da extradição. Mas o Miguel Reale Jr. dá um bom exemplo. Olha o que ele diz.
Se o crime praticado no estrangeiro for crime político ou de opinião, não se aplica a lei brasileira, mesmo porque, se não permitida a extradição, é ilógico que pretenda punir aqui, pela lei brasileira, o que não se permite ser objeto de extradição. Quarta condição: não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Quinta condição: não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Tranquilo? Essas são as 5 condições da extraterritorialidade condicionada. Item 4.2.2 do nosso caderno. A extraterritorialidade condicionada, agora do artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Olha o que ele diz. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Esse é o caput do 7º. Aí vem o parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que é o parágrafo 2º, que a gente acabou de estudar. Letra A: não foi pedida ou foi negada a extradição. E letra B: houve requisição do ministro da Justiça. Essas hipóteses aí do parágrafo 3º também são casos de extraterritorialidade condicionada. Casos de crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Mas aí tem um plus. Além das condições normais lá do parágrafo 2º, que a gente acabou de estudar, é preciso preencher ainda mais 2 condições, que estão no parágrafo 3º. A primeira é: não foi pedida ou foi negada a extradição. E a segunda: houve requisição do ministro da Justiça. Agora a gente vai estudar o artigo 8º do Código Penal e a gente vai encerrar esse primeiro tópico avulso, né, que eu escolhi aqui para estudar com vocês sobre direito penal. O artigo 8º do Código Penal. A gente viu acima, ou melhor, a gente viu anteriormente, eu estou lendo o PDF e acabei me confundindo, mas a gente viu no começo da aula que a doutrina mista da lei penal no espaço, que é a teoria da ubiquidade, ou teoria mista, né, evita o inconveniente de eventuais conflitos negativos de jurisdição. Aí eu dei um exemplo, né? Estado X, onde ocorreu o resultado, adota a teoria da ação. E o estado Y, onde ocorreu a ação, adota a teoria do resultado. Isso pode gerar um problema seríssimo. E aí a teoria mista soluciona a questão dizendo que considera-se local do crime o lugar da ação ou do resultado, tanto faz. Mas e se ocorrer duplicidade de julgamento? Essa situação, diz César Roberto Bittencourt, é superada pela regra justamente do artigo 8º do Código Penal que a gente está estudando agora, que estabelece a compensação de penas, uma modalidade especial de detração penal. Esse dispositivo, artigo 8º do Código Penal, diz: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Por isso que o Bittencourt falou que há aí uma espécie de detração penal mesmo. De acordo com o Luiz Registrado, essa regra do artigo 8º do Código Penal vai ao encontro do bom senso e ao interesse superior de dignidade, de justiça e de humanidade, porque consagra um verdadeiro non bis in idem. Finalmente, Miguel Reale Jr. Diz que pode haver certa dificuldade, sim, no eventual desconto de penas de natureza diversa. E ele dá o exemplo, né? A pena de multa frente à pena de liberdade. Ainda mais se a multa penal tivesse sido aplicada sem o critério de dias multa. Imaginem vocês a confusão. E aí ele diz: a pena restritiva e a pena restritiva de liberdade sempre redunda em dias e isso facilita a tarefa do desconto pelo intérprete. Pessoal, esse foi o nosso primeiro tópico de direito penal. Eu vou gravar outros, não vai ter uma sequência, eu não criei uma sequência lógica entre eles. Então, por exemplo, hoje eu falei de direito penal, ou melhor, de lei penal no espaço. Talvez daqui a uns dias eu fale de princípio da legalidade ou fale de erro de tipo, enfim. Não é um curso, isso aqui é um estudo pontual que eu tenho com alguns amigos, é um grupo de estudos, cada um ajuda o outro de um jeito, e esse é o meu jeito de ajudar esses meus amigos e também de estudar, e naturalmente eu acabo postando aqui no canal porque é uma forma também de alimentar o nosso canal com vídeos. Pessoal, essa então foi a primeira aula, digamos assim, se é que eu posso chamar de aula, de temas pontuais de direito penal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou corrigindo só um negócio aqui do meu PDF. Pena restritiva. Aí. Que está aqui embaixo, sempre o PDF aqui embaixo, e espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, comenta aqui embaixo, curta o vídeo, passa para o seu amigo, ajuda a gente aí que a gente precisa. Obrigado.